Olá, meu nome é Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Venho falar com vocês a respeito de uma informação que eu recebi no grupo do WhatsApp. Mas vou fazer só dar um parênteses aqui para dar uma dica. Grupos de WhatsApp, eles são muito bons quando eles agregam conhecimento a você. Quando nós temos grupos de WhatsApp que nada nos agregam, pelo contrário, nos sugam, nos causam algum problema, alguma sensação ruim, está na hora da gente pensar e sair daquele grupo. Fica a dica. Mas fechando parênteses, vamos lá. E aí nesse grupo do WhatsApp veio a informação através de mecanismo, eu vou até ler, é Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que está ligado, é um comitê que está ligado ao Ministério dos Direitos Humanos. Veio falando sobre a tortura em determinado estado, em determinados presídios, que foi mais de um presídio. Esse comitê, formado por algumas pessoas, foram visitar as unidades prisionais e ficaram estarrecidas do que estava acontecendo. Porque há determinados lugares que o frio, quando chega, ele chega com certeza, ele é intenso. E muitos dos que estavam cumprindo pena, eles estavam apenas de bermuda e camiseta. Teve a história de um senhor que adentrou ao sistema carcerário e foram fazer uma entrevista com ele. Ele aceitou dar a entrevista, mas ele pediu encarecidamente um cobertor, porque a temperatura estava 13 graus. Veja, a gente sabe muito bem que na lei de execução penal ela tem a sua primazia, o seu fundamento principal na ressocialização. Só que a gente ressocializa quando a gente dá a oportunidade àquela pessoa de mudar a sua mente. Eu não posso ressocializar uma pessoa onde há tortura, onde há condições subhumanas de tratamento, onde há uma alimentação deficitária. Eu não falo isso como mimimi, e eu também não falo isso como coitado deles. Não, eles cometeram um crime, responderam um processo, foram sentenciados e estão cumprindo uma pena. Só que vale lembrar que no nosso país, Brasil, não há pena perpétua e nem pena de morte. Então veja, uma hora aquela pessoa vai sair do sistema carcerário. A grande preocupação é como é que ela vai sair do sistema carcerário. Como é que eu vou fazer com que essa pessoa saia do sistema carcerário e não retorne ao sistema carcerário? E não é novidade nenhuma que o nível de reincidência ele é altíssimo. E também há de pensar que essa reincidência, na sua maioria, ela não é específica. Ou seja, ele não retorna ao sistema carcerário pelo mesmo delito que cometeu, mas vem com delitos mais graves, com delitos com caráter, que a gente costuma falar, com caráter de hediondez, aquele caráter que a sociedade repugna. Então eu paro para pensar, e nós temos uma lei onde ela prima pela ressocialização. Não há uma ressocialização, não há como ressocializar. É até um embate a gente falar isso, que como é que você ressocializa alguém dentro do sistema penitenciário ou no sistema carcerário, que aquela pessoa não tem como se socializar com outras pessoas, diversas pessoas, diferente daquele fato que ele provocou para a vida dele. Então é algo que a gente tem que parar e pensar, onde é que a tortura vai levar ali uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude daquela pessoa? Quando é que aquela pessoa vai mudar o seu pensamento e falar assim, olha, realmente eu cometi um erro, vou quitar a minha dívida com a justiça, como a maioria fala, e vou sair daqui e já vou, pegar a minha família e vamos juntos caminhar por uma estrada diferente. Mas isso não existe. Porque você não dá, quando eu falo o Estado, ele não dá o suporte para aquele pelo qual ele está sendo custodiado, ou seja, aquela pessoa que cumpre pena. O Estado é responsável pela custódia dele. Mas o Estado não dá
o básico, o necessário para o cumprimento de pena. Eu não estou dizendo mimimi e eu também não estou querendo dizer aqui que, coitadinho, ele não teve a oportunidade, por isso que ele cometeu o delito. Olha, essa história eu já escuto há muito tempo atrás, desde a época da faculdade, e às vezes até antes da faculdade. Isso não cabe mais. Na Bíblia, nós temos escrito que a oportunidade, ela é para todos. Situações são diferentes, mas oportunidades para todos. O que quer dizer com isso, Carlos? Um exemplo claro. Vamos supor que uma moça deseja ser enfermeira, fazer faculdade de enfermagem, mas ela não tem condições de pagar uma faculdade de enfermagem. Então ela resolve fazer o curso técnico de enfermagem. Esse curso técnico de enfermagem abre portas para ela no hospital para ela começar a trabalhar. E ela começa a trabalhar, fazer os seus plantões, começa a ter o seu dinheirinho. E ela começa a planejar a sua ida para fazer o Enem e conseguir, entrar numa faculdade de enfermagem. Veja, a oportunidade dela ser enfermeira existe. O que diferencia uma da outra são as situações da vida. Talvez a colega de classe dela não precisou fazer curso de técnico de enfermagem. Estava em casa, de boa, os pais com condições de pagar. Ela estudou tranquilamente, fez o seu horário, foi para a academia, consegue viajar, passear com os amigos, faz o Enem, tem uma boa nota, entra para a faculdade de enfermagem e tem uma vida tranquila. Diferente desse primeiro exemplo que eu dei, dessa moça que iniciou com um curso técnico de enfermagem. No entanto, quando a gente coloca às vezes na balança, essa moça que fez o curso técnico de enfermagem primeiro, para depois conseguir passar para a faculdade de enfermagem, ela chega com um cabedal de conhecimento muito maior do que essa pessoa que ficou apenas em casa estudando. Eu não estou dizendo que ela vai ser 100%, vai ser melhor do que a outra, ou que a outra é 1000 vezes melhor porque teve condições de comprar livros importantes para estudar e etc, etc. Eu estou dizendo que a oportunidade veio para as duas agarram a oportunidade, só que elas vivem situações diferentes. Ou seja, arregaçar as mangas, acordar mais cedo, dormir mais tarde, final de semana às vezes não pode sair, não tem dinheiro, não dá para viajar, emendar um feriadão, não dá para viajar. Eu tenho que ficar em casa, eu tenho que economizar, eu tenho que estudar. Eu não posso ficar me comparando a essa amiga que tem condições de viajar no feriadão, que tem condições de comprar coisas, objetos, roupas, celulares, não que importa. Todas as duas estão certas na sua realidade. Não há o que dizer certo ou errado, ou mais certo ou menos certo, nem sei se isso existe, sabe? Mas é cada um com a sua realidade. O que nós temos aqui é uma comparação e que ela não deve existir. Cada um tem que viver de acordo com a sua realidade. Mas veja, a realidade dessas pessoas é ter as mesmas oportunidades, situações diferentes, como eu tenho falado. Só que muitos não querem arregaçar as mangas. Muitos não querem ter o trabalho árduo para ter o resultado, e na sua maioria, daqui a 2, 3 anos. O resultado às vezes não é imediato, você tem que semear bastante, você tem que plantar muito para poder colher um fruto. Óbvio que depois que nasce o primeiro fruto, os demais vêm junto. Você vai colher esses frutos por um longo tempo se você fizer bom uso deles. Agora, não dá para criticar aquela pessoa que inicia o cumprimento da pena e por mais que ela tenha cometido o crime hediondo, aquele crime devastador, horripilante, repugnante pela sociedade, sem dar condições a ele do cumprimento digno de pena. Porque a ressocialização ela começa aqui. Se eu não trato aqui, como é que eu posso mudar a ação dessa pessoa? O estado, a sensação que eu tenho, e eu posso estar equivocada nessa sensação, e que eu estou aberta a críticas referente a isso, de forma educada, claro, Eu estou aberta a essas críticas. Mas veja,
Quando nós não tratamos daquela pessoa que está custodiada pelo Estado, cumprindo uma pena, de forma digna, com condições básicas para o seu cumprimento, eu não mudo aqui. Eu não mudo. Essa pessoa, daqui a um tempo, ela vai progredir de regime, ou seja, ela vai entrar em contato com a sociedade. O que a sociedade deseja transformar aquela pessoa em escória da sociedade, à margem da sociedade, uma hora ela vai retornar. Nada mudou aqui. Como é que ela retorna? Eu não preciso nem explicar, né? Porque já está óbvio. O que eu estou falando aqui desde o início é uma coisa óbvia, mas o óbvio muitas vezes precisa ser falado repetidamente. Repetidamente, infelizmente. E ele volta para a sociedade, mas aqui não mudou. E aí o que acontece? A polícia vai, prende ele novamente. A polícia militar, ela de novo faz o trabalho. Que ela sabe que daqui a um tempo, de novo, ela vai ter que fazer aquele trabalho. Ou seja, a sensação de enxugar gelo. Eu posso estar equivocada no que eu estou falando, até mesmo no que eu estou pensando aqui, colocando a minha opinião. E eu não estou, tanto que a mensagem que chegou no meu grupo do WhatsApp, eu não disse qual estado que era. Eu não estou aqui para denegrir estado nenhum, porque eu moro no meu país, no Brasil, e eu amo o meu país. Mas há de convir que a responsabilidade é de todos nós. Não é apenas do Estado, porque aquela pessoa é custodiada pelo Estado, mas é pelo Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e a sociedade. Não dá para ficar banindo as pessoas, cancelando as pessoas, colocando elas de escanteio, como o sistema prisional fosse a solução maravilhosa de tudo isso. A lei do pacote anticrime aumentou, o período de encarceramento, porque antes a gente tinha uma fração, agora nós temos percentuais. Uma hora aquela pessoa vai para a sociedade e vai estar de cara, de frente para a sociedade. Como é que ela vai reagir? Como é que ela vai agir? A gente está com uma falsa sensação de segurança e a gente tende a culpar essa falsa sensação de segurança ao Estado, ao sistema prisional. Mas a gente também tem responsabilidade nisso. Não dá para fugir. Quando a gente prefere o nosso, o meu, ao invés do nosso. Quando a gente fala assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Essas coisas que todo mundo sabe, que é chato falar, mas é a verdade. Eu acho que está na hora da gente acordar. E ao invés da gente criticar o Estado, ao invés da gente criticar o sistema carcerário, desde que sejam críticas construtivas, não estou falando que não deva existir não, pelo contrário, tem que existir sim. Mas o que nós, como sociedade, podemos fazer? Eu aqui estou dando voz a uma situação de tortura que está acontecendo no sistema carcerário, que também não é novidade para ninguém. Não estou falando aqui de nenhuma notícia bombástica, estou falando apenas de uma realidade. Que eles não têm uma alimentação digna, que eles não têm condições básicas de cumprimento de pena numa cela, que tem, além de pessoas nas celas, tem insetos. Nós temos doenças que não teriam mais necessidade de existir, podemos dizer assim, e elas constam dentro do sistema carcerário: sarna, tuberculose. Não estou entendendo. Aonde que está a sociedade? Onde é que a gente tem que se movimentar? Dentro da sua área, da sua profissão, a minha como advogada, mas dentro da sua área, que pode ser totalmente diferente. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa sociedade? Porque se a gente está achando que agindo assim a gente está aumentando o nosso nível de segurança, quero saber onde. Porque no planeta Terra, no Brasil, isso não está acontecendo não. Pode acontecer em outro país, mas no Brasil, no nosso país,
Estou vendo isso não. Então, se a gente quer ter realmente não só a sensação de segurança, mas perceber e ver com clareza que o nosso país é um país seguro, o que eu, como advogada, como pessoa, posso fazer? O que você, como médico, você, como dentista, você, como pintor, você, como marceneiro, como cozinheira, como doceira, sabe? O que nós podemos fazer? E aí vem a reflexão, a pergunta que eu faço. O sistema carcerário, ele não é para ser usado e nem deve ser usado, né, como a tábua de salvação para a sociedade. Quem é que vai salvar a sociedade? Quem é que vai salvar o nosso país nos dando mais segurança? Não é a polícia, não é o direito penal, não é o poder judiciário. Porque se fosse, a gente já tinha isso muito às claras. Somos todos nós juntos. E aqui eu não estou falando de mimimi, não. Eu não estou falando do coitadinho porque ele está cumprindo pena, ele não teve oportunidade na vida, porque isso eu já falei anteriormente. Não. Tem que ter responsabilidade. Cometeu o delito, foi julgado, tem que cumprir pena, então cumprirá. Mas as condições do cumprimento de pena têm que ser dignas, para que ele possa cumprir e mudar aqui, para que ele não retorne para o sistema carcerário. Eu acho que fica a reflexão para a gente pensar. Final do ano é muito bom para esses momentos de reflexões, né? Talvez a gente precise refletir mais sobre isso. Mas não apenas refletir e deixar no esquecimento. Fazer a nossa parte. Juntar pessoas, montar projetos, o que nós podemos fazer. Cada um fazendo a sua parte. E aí a gente vai formando correntes, elos, para melhorar o país. Porque achar que o novo governo que entra agora vai acabar com tudo de ruim e nos dar o melhor, lê do engano. E eu não estou falando de partido político. Estou falando de qualquer pessoa que chegasse no cargo, no poder executivo, como chefe de Estado, né, como presidente, essa pessoa não conseguiria acabar com isso, nos dando uma segurança plena. Porque não depende dele, do cargo em si. Depende de todos nós, de mim, de você, de todo mundo. E até quando a gente vai ficar fugindo? Até quando a gente vai ficar apontando para o sistema carcerário? Você não ressocializa ninguém, você não serve para nada. Acho que a gente tem que refletir e pensar no que nós queremos para o nosso país. Chega de mimimi, chega de tadinho, é preto, pobre, favelado. Deixa disso, chega. É um ser humano. E o que nós podemos fazer para ajudar? O que nós podemos fazer para mudar aqui? Qual é o nosso papel da sociedade? É servir e não ficar sendo servido, achando que é... né? Vou falar um termo que eu nem sei se algumas pessoas conhecem, rei de Sabá ou rainha de Sabá, achando que é oba. Não, nós viemos para servir. Deus, melhor dizendo, Jesus, quando chegou aqui, ele chegou para servir na terra. Ele não foi servido. Ele chegou principalmente para servir. E não fez corpo mole. Fez o que tinha que ter sido feito. Viveu o que precisava viver. Mas não desistiu. E eu acho que a gente entrega todas as nossas frustrações, tudo que acontece de ruim no país, a gente entrega para aquela pessoa que quer fazer a diferença, coloca nas costas daquela pessoa, mas não se engaja. Quando se engaja é um like na rede social, mas não se engaja efetivamente, dizendo, olha, eu sou de outro estado, me dá uma ideia, o que a gente pode fazer aqui? Acho que está na hora da gente começar a pensar nisso. O que a gente quer para 2023? Como é que a gente sonha com o nosso país em 2023? Ou melhor dizendo, a pergunta é, como é que nós sonhamos com o nosso país a partir de 2023? Fica a dica.
Forte abraço a todos e até lá!